Você já sentiu que o mundo está completamente fora de controle? Que as nações estão em rebelião, os líderes zombam da fé e a verdade é constantemente atacada? Não é só uma sensação, isso foi previsto, com precisão assustadora, há milhares de anos. O Salmo 2 não é apenas um texto antigo, ele é um grito profético, um alerta divino, uma revelação dos céus para os dias mais sombrios da humanidade. Nesse vídeo, você vai descobrir por que o Salmo 2 é uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia e por que ele pode ser a chave para entender o mundo em que vivemos hoje e o que ainda está por vir. Mas antes de continuar, se prepare. O que você vai ouvir agora pode confrontar tudo que você pensava saber sobre poder, autoridade e o futuro da humanidade. Ponto 1. O contexto de uma rebelião global. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Salmo 2, versículo 1. Começamos com uma pergunta, mas não é qualquer pergunta. É o clamor de Deus diante da loucura da humanidade. Por que os povos se levantam contra o Criador? Por que reis e governantes se unem para quebrar as correntes da justiça divina? Esse versículo não está falando apenas de um momento histórico. Ele descreve um padrão, uma rebelião global contra Deus. Uma resistência organizada contra tudo que é santo, puro e verdadeiro. Governos criam leis que vão contra os princípios de Deus. Mídias zombam da fé. Escolas apagam o nome de Jesus das salas de aula. E tudo isso já estava previsto. Ponto 2. A estratégia do homem contra Deus. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e lançar de nós as suas algemas. Salmo 2, do versículo 2 ao 3. Essa é a mentalidade da humanidade rebelde. Vamos romper com Deus. Vamos nos libertar da sua autoridade. Eles chamam os mandamentos de Deus de algemas. Eles veem a verdade como opressão, mas a verdadeira prisão é viver sem o Criador. A verdadeira escravidão é andar longe da presença de Deus. Estamos vendo isso hoje. Uma cultura que idolatra a liberdade sem limite, mas que esta está cada vez mais perdida, vazia e ansiosa. Ponto 3. A resposta divina. Deus ri. Aquele que habita nos céus ri. O Senhor zomba deles. Salmo 2, versículo 4. Deus ri, mas não é uma risada de humor, é uma risada de julgamento. É a risada de quem sabe que nenhuma conspiração humana pode abalar o trono celestial. Deus não está desesperado, ele está entronizado. Ele reina e ele já estabeleceu o seu plano. Ponto 4. A vitória do ungido. Eu estabeleci o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Salmo 2, versículo 6. Aqui Deus declara: o rei já foi escolhido. O trono já tem dono. Não importa o que os homens façam, Jesus é o rei ungido por Deus. Ele não foi eleito por votos. Ele foi estabelecido pelo Pai. E sua autoridade é inquestionável. Ponto 5. O decreto eterno. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Esse versículo é citado no Novo Testamento. Ele aponta diretamente para Jesus, o Filho de Deus. É um decreto eterno, um selo de filiação, de autoridade e de missão. Jesus não é apenas um líder espiritual, ele é o Filho gerado pelo Pai, com autoridade para governar sobre todas as coisas. Ponto 6. O reino universal de Cristo.
Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra por tua possessão. Salmo 2, versículo 8. Esse versículo revela a extensão do domínio de Cristo. Todas as nações, todos os reinos, todos os povos pertencem a Ele. E a pergunta que ecoa para nós hoje é: você já entregou sua vida ao Rei? Ou ainda está lutando por um trono que não te pertence? Ponto 7. O julgamento e a justiça. Tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de olheiro. Salmo 2, versículo 9. A justiça de Deus não falha. Ela não é negociável. O mesmo Jesus que salva também julga. O mesmo Jesus que perdoa também reina com vara de ferro. Esse versículo nos mostra que haverá um dia de acerto de contas, e todos que resistirem ao governo de Deus serão quebrados como vaso de barro. Ponto 8. O chamado ao arrependimento. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Salmo 2, versículo 10. Esse é o convite final do Salmo, um apelo direto aos poderosos e também a cada um de nós. Se arrependam, sejam sábios, ouça o chamado de Deus enquanto ainda há tempo. Ponto 9. O caminho da reverência e da salvação. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmo 2, versículo 11. Temor e alegria, tremor e júbilo. Essa é a postura correta diante de um Deus santo. Ele é digno de reverência, mas também é fonte de alegria eterna. Ponto 10. A bênção para os que se refugiam nele. Beijai o filho, para que não se irem e pereçais no caminho, porque dentro em pouco se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Salmo 2, versículo 12. Esse é o clímax do Salmo. O beijo ao filho representa a rendição, representa a adoração, representa a entrega. E para aqueles que se refugiam em Jesus, há promessa de bênção, a paz, a segurança, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Salmo 2 é mais do que uma profecia, é uma convocação. Deus está chamando você hoje para sair do trono de orgulho e se ajoelhar diante do verdadeiro Rei. Não se engane, o mundo está em rebelião, mas o plano de Deus está firme. O trono de Cristo está intacto e a decisão que você tomar hoje ecoará por toda a eternidade. Beije o filho, renda-se ao Rei, refugie-se nele enquanto ainda há tempo. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E nunca se esqueça, feliz é aquele que se refugia no Senhor.